ele chegou depois, assim, sabe? E ele deu uma nova força pro Nós do Morro, eu acho, sabe? Ele começou a produzir filmes lá, ele chegou um pouquinho depois. Que a gente começou, eu e Vinícius, em 95. Cavi deve ter chegado lá, 10 anos depois, por aí, quando tava terminando. E é incrível, eu virava pro Vinícius e falava assim, é o filho que eu queria ter, porque primeiro incansável, né, e curioso, e ele começou a produzir alguns cineastas do Nós do Morro, e eu acho que ele realmente trouxe um frescor e um novo vigor nesse diálogo, sabe? E também ele realmente produziu e fez com que alguns filmes fossem realizados, porque senão provavelmente não seriam. Então, acho que é extremamente importante na trajetória do Nós, assim, extremamente. Eu queria que você contextualizasse brevemente, porque também a gente não tem muito tempo, contextualizasse durante o seu período no Nós do Morro, quais eram as atividades que você particularmente empreendia, né? E que também fizesse uma análise retrospectiva, a partir dessa sua contextualização, uma análise retrospectiva sobre os caminhos que o Nós do Morro tomou. De que forma você acha que a sua colaboração na formação de autores permitiu que as pessoas que eu não diria que saíssem do Nós do Morro, porque não saíram, né? As pessoas continuam atuando ali, eu acredito que você também, de certa forma, também continua atuando ali, mas as pessoas que começaram no Nós do Morro, de que forma você enxerga hoje que elas ganharam espaço no mercado audiovisual enquanto autores? Bom, são várias perguntas em uma, né, João? Desculpa, então vamos lá, de que forma que os realizadores do Nós do Morro ganharam espaço no mercado? Vou pegar a última primeiro. Olha, tem filmes do Nós do Morro que foram para festivais que eu nunca fui com os meus filmes. E isso me orgulha imensamente, sabe? São meus pares em editais, em produções, e eu acho que isso eu não consigo pensar numa recompensa melhor para uma professora, né? E como assim, o dia a dia do começo era meio... eu, na verdade, conheci o Grupo Nós do Morro porque eu fui assistente de elenco de um filme em que a gente buscou elenco com um grupo de teatro que já existia. E eu achei aquilo incrível. E resolvi fazer um documentário sobre o Nós do Morro, junto com a Clélia Bessa, a Racora e tudo. De 96, o documentário. Isso. Né? E aí a gente conseguiu levantar o dinheiro, só que eu fui pro filme da Copa. Na verdade, foi lançado em 96, mas o documentário é anterior ao começo do curso. Em 94 eu tava trabalhando no filme da Copa, e aí um colega meu, que era documentarista, falou, olha, por que você não faz esse documentário? Porque eu acho muito importante fazer o documentário, até porque uma parte do dinheiro ia para a construção do teatro que a gente ia documentar. Então, eu podia não fazer. Então, eu fui lá trabalhar no filme da Copa durante meses e ele... porque teve a pós-produção do filme da Copa. Eu trabalhei no filme da Copa em 94, mas foi isso. Em 95, 96, 95, quando a gente realizou o documentário, eu estava trabalhando na pós-produção do filme. Também sou finalizadora. Então, eu fiquei em Nova York fazendo todo o trâmite. O Vinícius fez o documentário e quando eu voltei de viagem, ele falou, olha, o documentário foi super legal, mas uma coisa que eu percebi é que os alunos de teatro do Grupo Nós do Morro estavam mais interessados no que estava acontecendo atrás das câmeras do que ser exatamente objeto do documentário. Falei, então eu tinha acabado de me formar em cinema pela UF, Vinícius, se não me engano, fez PUC. Falei, vamos ensinar o que a gente aprendeu. A gente tem o que ensinar sobre fazer cinema, né? A gente tem sobre as ferramentas que a gente aprendeu. Eu na UF, ele na PUC, a gente já estava fazendo curta-metragem, tinha um coletivo na época que era Piracema, já se ajudava nos curtas e tal. E a gente começou assim, ensinando o que a gente sabia e chamando pessoas para dar aula com a gente. Algumas deram muitas aulas, algumas deram uma aula. Então, mas eu lembro que o início mesmo foi falar o seguinte, eles precisam ver filme. Eles não podem ver só os filmes da sessão da tarde. Então a gente fez um acordo com o CTV e um acordo com a Rio Filme. Na época o Avelar era o presidente da Rio Filme e ele pagava as combis que saíam do Vidigal e iam até a Avenida Brasil. E a gente passava dias vendo curta-metragens e conversando. Então, A Velha Fiar do Berto Mauro, Ilha das Flores, Jorge Furtado, eram filmes que eles não veriam normalmente.
e conversando sobre que filmes eles desejavam fazer. E aí, em paralelo a isso, também dando aula mesmo nos fundos, no teatro, que era nos fundos lá da escola. O Almirante está no Mandaré, teatro que tinha sido construído enquanto a gente estava fazendo o documentário que o Vinícius dirigiu, a Clélia produziu e tal. E aí essas aulas era isso, assim, muita gente foi dar aula, muita gente, todo mundo que eu convidava, assim, era raro alguém falar, não quero, sempre, e também essa, assim, tem pessoas que foram, assim, o Pedro Butcher foi uma pessoa que foi lá de forma recorrente, o Eduardo Nunes, assim, algumas pessoas iam dar aula todo semestre, ou mais de uma aula e tal. O Hefner, sabe? Enfim. Então, eu acho que é importante ensinar ferramentas. E tem várias formas disso acontecer. Eu lembro que quando eu defendi a dissertação, o Maurício Lissovski, que deixou a gente há pouco tempo, ele foi da banca. E ele foi roteirista do filme da Anísia da Silveira, entre outras coisas da vida dele, da prolífica vida dele, intelectual e no audiovisual. Grande figura. E ele falou uma coisa que eu achei super interessante. Ele falou que na pesquisa para o filme da Anísia, ele reparou que os grandes artistas que surgiram da experiência da Anísia da Silveira, que não tinha como proposta ser uma formação artística, surgiram coincidentemente na época que a Anísia da Silveira tinha um assistente que estava estudando justamente artes plásticas e que hoje, eu acho que ainda eu não lembro o nome, mas um curador de um museu na Alemanha, um cara que realmente saiu da psicologia e seguiu essa vida. E ele fala que isso não é uma coincidência, que esses artistas tenham surgido justamente nessa janela, porque além do talento, alguém ensinou as ferramentas. Havia uma questão metodológica ali, né? Pedagógica, metodológica, e que eu acho que essas ferramentas você pode aprender até a ser autodidata, por tentativa e erro, experiência, buscar. Não acho que necessariamente você tem que ter um professor que te ensine. Outras experiências audiovisuais inclusivas foram feitas de forma autodidata, né? Vai fazendo, vai aprendendo também, acho que é possível, mas tem um aprendizado aí de metodologia, tem as ferramentas, tem a linguagem audiovisual. Acho que tudo isso fez a diferença para que esses artistas pudessem se expressar de forma, assim, agora no Festival do Rio e na Mostra São Paulo, o filme da Luciana, incrível, super bem dirigido, sabe? Incrível. Com o Gustavo, roteiro bem escrito, sabe? Tudo. O Vampiro, que também nos deixou há pouco tempo, fazendo, sabe, o som, que tudo assim, é muito legal. E com uma equipe, uma mistura, né? De uma equipe que veio do Nós do Morro e uma equipe também que não é do Nós, mas que também é do mercado. Então, eu acho que essas ferramentas, quando o Maurício Lissovski falou isso, infelizmente ele só falou na banca, porque eu teria usado isso na minha dissertação, porque eu achei incrível. Passa a ser uma questão sine qua non, né? Haver alguém que tem uma experiência com a arte, né? E que possa lidar com a arte de maneira didática. Com quem está aquilo, né? Assim, hoje em dia, gravar som, você pode fazer com o celular, né? Pois é. Mas nem todo filme, eu costumo dizer isso, né? Você pode registrar um evento com o celular, mas não significa que tem uma reflexão artística por trás. E para você fazer uma reflexão artística, assim como a arte, assim como, né, você precisa... Pois é, essa foi uma questão que eu me deparei, que foi uma questão que você chegou a refletir. Eu peguei a sua tese. Dissertação de mestrado, só que foi semana passada. Não Imagina. Mas eu li introdução e conclusão para ter uma ideia do que você estava falando. E eu percebi que você estava lidando com essa situação, né? Principalmente ali em 2008, né? Você falou uma coisa muito interessante agora, que é o seguinte: você levava as pessoas no Nós do Morro para o CTAV, porque suponho eu, né, eu era criança na época, mas suponho que naquela época não era possível fazer o que a gente faz hoje, que é botar um projetor, mirar numa parede e exibir todo o filme que se quer. A gente tinha um aluno, que é o Gustavo, que é até roteirista do Festa de Léo, e ele fez vários curtas com o Cavi, Gustavo Melo, porque no começo o Nós era o Nós do Morro, era pro Morro, não vinham pessoas de fora.
E eu acho que eu conto essa história na dissertação. O Gustavo veio de Brás de Pina para fazer aula com a gente. Por quê? Porque eu levei o Kaká lá um dia, Jags, e o Gustavo achou numa lista telefônica antiga o e-mail, o fax, o telefone do Kaká e de outros cineastas, mandou carta para todos eles dizendo que ele sonhava fazer cinema, e o Kaká falou: a Rosane tá abrindo um curso no Nós, tá fazendo um curso no Nós, que ele já tinha ido visitar, por que você não vai lá? E ele apareceu, e o Gucci me avisou e recebeu de braços abertos. E aí o primeiro dinheiro que ele ganhou como estagiário, ele comprou um videocassete. E aí a gente pôde ver, mas nem tudo tinha em videocassete, não tinham todos os filmes em videocassete. Então, e eu também acho que ir no CTAV, sabe, o Centro Técnico Audiovisual, que é ligado ao Ministério da Cultura, tudo isso era simbólico também, sabe, estar lá, ver o equipamento, entrar numa sala de cinema, assistir na sala de cinema, tudo isso também fazia parte do aprendizado. Essa era uma das coisas que eu ia perguntar para você. Eu tinha mais curiosidade de entender que tipo de parcerias você havia firmado no começo da sua trajetória com Nós do Morro, né? Você já me relatou algumas, né? Por exemplo, o CTAV, o Hernani Hef, né? O Hefner veio até depois, mas muita gente, as pessoas iam lá e falavam: o que mais que eu posso fazer? E sempre tem alguma coisa que você pode fazer. E algumas pessoas tinham mais tempo disponível e mais energia, e outras, enfim, cada um pode, né, ali. E então, teve muita coisa bacana, sabe? Workshop de fotografia, workshop de vários workshops diferentes de pessoas que se disponibilizaram em estar lá, sabe? Agora, mudando um pouquinho de assunto, quero ir para um lado um pouco mais teórico. Como a gente está abordando a questão do cinema independente, a gente sabe muito bem que existe um dilema, né, que gravita em torno da questão da autoria no cinema e do cinema independente. As duas coisas, elas nem sempre estão ligadas uma com a outra. Você pode ser autor de cinema e não necessariamente estar produzindo de forma independente, e vice-versa. Você pode estar produzindo de forma independente e não necessariamente assumir uma função de autor. Eu gostaria de saber de você, analisando os últimos 20 anos, tanto da trajetória do Nós do Morro, quanto das suas experiências no mercado de uma forma geral, se você, como você acha que está essa questão que gira em torno da autoria versus a independência da produção? É complicado, né? Porque no começo, para mim, na UF, o que acontece, né? Quando começaram os editais de curta, deixa eu tentar pensar assim. Quando eu entrei na UF, tinha um cinema de realizador acontecendo no Brasil, que enquanto eu estava na UF, foi sufocado durante o governo Collor, com o fechamento da Embrafilme. Para entrar no edital, geralmente para ter aquele trabalho todo, fazer um roteiro, justificativa, sinopse, é difícil convencer alguém a fazer tudo isso. Então, surgiram vários realizadores da UF, simplesmente porque você fazia o roteiro que você queria dirigir. Com exceções, por exemplo, eu lembro que Eduardo Weissman, ele foi um cineasta, até que ele fez o documentário Nós do Morro, mas ele foi o primeiro aluno da UF que eu vi, que foi no banco de roteiros da aula de roteiro. Ele bateu na porta do professor, do Tunico Amâncio, que era professor de roteiro, falou: posso dar uma olhada nos roteiros? Escolheu um roteiro, dirigiu um roteiro que alguém tinha produzido. Eu achei incrível. Mas acho que já era um prenúncio, né, de que com o mercado aquecendo de novo e com o mercado, e não só os editais de curta, que durante muito tempo, né, até a retomada, esse era o único, e os coletivos, como o Piracema, que era o meu coletivo de ajuda e de apoio e nas produções, então eram realizadores, né? E eu acho que agora, quando a gente olha o mercado, eu me considero autora dos filmes que eu faço e autora das obras todas que eu faço e tudo que eu faço. Mas claro que algumas coisas são feitas de forma independente e outras eu faço para grandes emissoras, né? Ou até para o streaming. Então, é diferente. Aí vem a questão de uma discussão que eu acho que é premente, que a discussão do direito autoral também vem junto. Eu não sei se é esse caminho que você está se referindo. Mas eu acho que hoje em dia eu não conheço ninguém, agora, talvez a Lúcia Murat seja uma pessoa que consiga viver do cinema autoral independente.
porque ela consegue, entre editais e entre parcerias internacionais, trabalhar sem parar nos seus filmes. Eu acho que a grande maioria das outras pessoas precisa trabalhar para o mercado em algum momento, né? Seja para as plataformas digitais, seja para emissora, seja para TV a cabo. Então, eu acho que a maioria das pessoas equilibra essas duas formas de produção. E eu lembro, você viu aquele filme que o Truffaut entrevista o Hitchcock? E tem aquela história, não é esse não, é no livro que a Zahar lançou das crônicas do Truffaut dos artigos para Cahiers de Cinema. E ele conta quando ele foi fazer uma participação no filme do Spielberg, no Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Não conheço essa história. É muito legal, tá nessa edição da Zahar, e traduzida, né? E meu francês é ridículo. Aí é nada. E aí ele foi pra lá, pra Hollywood, Spielberg, Contatos Imediatos de Terceiro Grau. E quando ele chegou lá, ele ficou super surpreso, porque ele viu que o Spielberg, na verdade, ele foi chamado para fazer uma encenação de uma cena, para atrair os produtores para darem dinheiro pro filme, porque não tinha dinheiro para fazer o filme todo. Então, fumaça e coisa. Então, era o Spielberg fazendo um teatro de uma cena de cinema e filmar também, e também ia filmar, mas que tinha esse... E ele começou a ver o esforço do Spielberg em mostrar como ele queria contar essa história, como aquela história era importante. E todo esse esforço, ele falou, meu Deus, será que até no cinema hollywoodiano, de grandes estúdios, a culpa é do diretor? Sabe, o diretor será, em última instância, o grande culpado e o grande responsável. E eu achei isso engraçado. Ele volta perplexo para os filmes dele, sabe? Tão autorais. E ele chega à conclusão que o cinema do Spielberg em Hollywood também é autoral. E é bem bacana essa epifania que ele tem com aquela maluquice, fumaças e coisas, e as pessoas de terno aguardando e tal. Eu acho que vale a pena ler. E eu acho que no cinema, sim, tem isso, né? Do diretor ter esta cara do cinema autoral, enquanto que eu acho que na televisão ainda, mas assim, agonizando ultimamente, o autor tem um peso maior. No teatro, o teatro é do ator. Eu acredito nessa máxima porque eu vejo ela acontecer na minha vida e porque eu percorro todas essas formas de contar a história, sabe? Você disse aqui agora que você se considera autora de todas as coisas que você faz, né? E mencionou também uma coisa com a qual eu concordo, que os autores no cinema eles têm que se equilibrar, a corda bamba, para administrar a sua carreira autoral e, eventualmente, o seu ofício como autor, prestando serviço para outras empresas, né? Mas isso me dá uma perspectiva de análise do ponto de vista dos autores. Eu queria saber, com a sinceridade que você achar que você consegue colocar, eu queria saber como você enxerga essa disposição, essa disponibilidade do mercado, vou dizer do mercado assim de uma forma geral, mas como você enxerga essa disponibilidade com relação ao mercado diante dos autores? É uma negociação. Qual o espaço que essas empresas dão e que o mercado de uma forma geral dá para cada vez mais os autores se verem, se sentirem, digamos assim, empoderados das obras que eles estão criando? Olha, eu já tive que negociar em cinema também, como diretora e como roteirista, e já tive que negociar muito quando eu faço para televisão a cabo, nossa, para cabo mais ainda do que para televisão aberta e para o streaming. Você sempre tem o que eles chamam de pareceres, leituras, e aí réplica, tréplica. Eu sempre acho que ao vivo funciona melhor, mas muitas vezes não dá tempo, então isso faz parte. Algumas eu concordo, algumas não, mas eu preciso dizer que eu estou num momento agora em que eu sinto que para mim, nos trabalhos que eu estou fazendo, é mais fácil para mim essa negociação nesse momento da minha carreira, mas nem sempre foi. E eu entendo que isso também, na verdade, talvez eu seja uma exceção no momento, né? Nesse sentido, das notas, da negociação, de que muda para cá e para lá. Mas sempre tem. Esse filme que eu vou dirigir agora semana que vem é uma produção independente, é em cima do blog da Clélia, a gente está fazendo na Racor, mas sempre tem
eu mesmo com a Clélia, que é a produtora e minha parceira, ela tem coisas que ela fala, puxa, isso aqui pra mim acho que não tem a ver, eu defendo ou não, abro mão, é sempre uma negociação. É claro que quando eu tô negociando internamente é uma coisa, mas a negociação dentro da produtora independente, né, entre o roteirista, o diretor e o produtor, sempre terá esse tripé. Na produção aberta também acontece essa negociação e também com a empresa, né, com os leitores, com tudo isso. Na TV a cabo também, então é em toda parte. Mas eu acho que neste momento isso não tem sido doloroso para mim, essa negociação não tem sido complicada. Já foi, em outros momentos da minha vida, extremamente complicada, de olhar e falar, nossa, foi mutilado, não era isso e tal. E não sei se poderá que posso voltar a isso também. Mas pelos relatos das pessoas à minha volta, não é, eu sou uma exceção nisso. Mas eu sempre acredito em tentar a negociação e acreditar que todo mundo quer o melhor para a obra, né? Dentro do modelo de negócio e daquela obra e dentro da perspectiva de público ou de negociação que aquela obra precisa ter com a empresa, a produção, sei lá. Dentro dessa visão. Mas para mim não tem sido hoje uma coisa complicada. Tomara que não volte a ser. Tomara que não volte a ser. Depende onde eu tô, né? Os relatos são terríveis. Na Brasa você deve ver coisas horríveis. Ou viveu coisas horríveis. De uns tempos para cá, a gente tem observado que a produção independente, que até então se sustentava basicamente com uma política de financiamento público estatal, durante a pandemia ela foi perdendo espaço. Durante a pandemia e durante o último governo. Né? Isso que eu falo, dos últimos 4 anos. Os últimos 6, né? Porque até 2016, enfim. Então a gente percebeu, isso foi claro, né? A perda de espaço, principalmente de pessoas que estavam começando. Né? As pessoas que já estavam de certa forma estabelecidas conseguiram minimamente manter a produtora de pé. Né? Mas eu acredito que também foi possível perceber que durante esse período as grandes empresas internacionais de alguma forma se aproveitaram do ensejo para trazer certos autores independentes que estavam se destacando, pelo menos na última década, para dentro das suas produções de caráter de coprodução com empresas nacionais. Né? Eu queria saber como que você vê essa mudança, essa migração. Você acha que isso, de alguma forma, interfere na quantidade e na qualidade da produção independente brasileira? Ou você acha que a tendência do mercado é esse quadro se complexificar cada vez mais e gerar uma transformação outra que ainda não conhecemos, que veremos? A Lia Bahia tem um estudo muito bacana sobre, acho que é o doutorado dela e que eu usei no meu doutorado, sobre como a televisão aberta se construiu no Brasil, e ela fala muito sobre a circulação de profissionais. Então, desde o teleteatro, né, pessoas, sei lá, atores do teleteatro, como a circulação com profissionais do cinema, e aí isso, é claro, né, a linguagem do cinema e a linguagem da televisão, uma contaminada pela outra, mas também como isso faz parte da formação dos conteúdos audiovisuais brasileiros para a televisão. Então eu acho que é natural que uma vez que entre uma nova mídia, isso aconteceu no mundo inteiro, não é característica do Brasil, né? Esses profissionais do audiovisual vão continuar circulando onde puderem contar histórias. Então eu não acho que é tão diferente, sabe? De se eu parar para pensar com o início da televisão aberta no Brasil. E depois da televisão a cabo, aconteceu a mesma coisa, né? Esses mesmos profissionais independentes foram para programas da TV a cabo. Então, agora, eu acho que o que a gente está vendo de diferença agora é que o streaming e o VOD ainda não estão regulamentados no Brasil. E eu acho que já deveriam estar, principalmente já estamos em... né? Eu achei que a essa altura já estaria regulamentado no Brasil, porque foi um esforço que começou durante o governo Dilma. Acho que o João Batista que cabeçava o estudo e tudo. Tem vários estudos, enfim, várias pessoas, tem vários estudos sobre isso. De proeminência, percentual, tudo. Cotas, tudo.
e, no entanto, ainda por que não, entendeu? Então, eu acho que essa é a diferença. E eu acho que isso, vamos ver o que vai acontecer. Enquanto nos Estados Unidos tem sindicatos fortes ligados à indústria audiovisual, aqui nossos sindicatos não são, a gente tem entidades, mas nossos sindicatos não são tão, não tem a capilaridade e a força dos sindicatos americanos. No entanto, a gente tem um governo que eu acho que está propenso a regulamentar o audiovisual quer dizer, na verdade, as plataformas de... Não, a TV a cabo está regulamentada. Cota de telas estamos caminhando. Então, acho que é isso que está faltando. Recentemente tivemos a posse do CSC, né? Isso. Recentemente, dias atrás, né? Então, tudo isso, para mim, caminha para a regulamentação também do VOD, tendo em vista direitos autorais, ações afirmativas, cotas, a produção da produção independente, até porque a gente tem que lembrar que essas produtoras prestam serviços, né? É raro que elas consigam realmente reter o direito patrimonial e autoral daquela obra para os roteiristas e para a própria produtora. Então você acha que a regulamentação dessas empresas possibilitaria o desenvolvimento, possibilitaria um desenvolvimento mais bem estruturado? Com certeza, mas com certeza, mas eu acho que o mundo inteiro, com raras exceções, talvez dois, sei lá, os Estados Unidos, sei lá, aí às vezes, enfim, Estados Unidos, Índia, Nigéria, mas acho que com raras exceções do mundo inteiro, né? As leis, o governo, essa regulação, ela, veja bem, né? Vocês devem estar lendo sobre isso, mas isso também é atualidade, o que não serve, eu acho, né? Quando para o doutorado, mas você vê em muitos países já existe uma regulação, uma regulamentação e disso, né? O Lawrence Lessig do Creative Commons, ele sempre fala que a sociedade avança mais rápido que as leis, ele está certo. Mas a gente agora tem que correr atrás, né? Sim, e é a própria sociedade que obriga as leis a se reformularem. Mas é isso que eu quis dizer, no mundo inteiro, né? O audiovisual, a cultura, depende dessa parceria com o Estado. Então aqui não seria diferente.